Lucas Pires renova contrato com o Santos até maio de 2026. Titular absoluto com Fabian Bustos, lateral esquerdo também receberá aumento salarial. O Santos anunciou a renovação do contrato do lateral esquerdo Lucas Pires, até 31 de maio de 2026. O antigo vínculo dele encerrava em 30 de junho de 2024. O acordo possui multa de 30 milhões de euros, cerca de 152,9 milhões de reais. O Santos possui 70% dos direitos econômicos do atleta. O restante permanece com o Corinthians, ex-clube do lateral. Com o novo contrato, o jogador receberá um aumento salarial. Contratado para reforçar a extinta equipe sub-23, ainda na temporada passada, o camisa 44 Peixe possuía vencimentos equivalentes a um jogador da base. O jogador assinou um novo vínculo na tarde desta terça-feira, na Vila Belmiro. Participaram da renovação o presidente do Peixe, Andrés Rueda, o atleta, familiares, além da TFM Agência, empresa que gerencia a carreira do atleta. Fala, Nação Santista, contrato renovado, hein? Vamos que vamos! A diretoria do Peixe adotou o mesmo procedimento utilizado com outros jogadores vindo das categorias de base e buscou ampliar o vínculo antes do prazo de um ano para o término do contrato. Jogadores como João Paulo, Kaique, Sandri, Marcos Leonardo e Ângelo, por exemplo, passaram pela mesma situação. O zagueiro Jair Cunha, do time sub-20, deve ser o próximo. Lucas Pires chegou ao time profissional do Santos após uma campanha de destaque com o sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na qual o Peixe foi vice-campeão. O lateral esquerdo foi promovido junto com o meia Lucas Barbosa e o atacante Juan Seco. Com Fábio Carille no comando, o jogador começou a ganhar as primeiras chances e, após uma lesão de Felipe Jonathan, assumiu a posição na equipe. Com Bustos, o camisa 44 tem sido uma das principais armas ofensivas pelo lado esquerdo, dando amplitude e profundidade ao ataque, além de auxiliar em cruzamentos. Pelo Peixe, já são 27 partidas e 5 assistências. Santos é condenado a pagar mais de 2 milhões de reais para empresário de Cueva. A contratação de Christian Cueva segue dando dor de cabeça para o Santos. O clube foi condenado a pagar cerca de 490 mil dólares, cerca de 2,3 milhões de reais, ao empresário Rodrigo Ishikawa. O agente entrou com um processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que o Peixe não pagou pela intermediação na negociação do atleta peruano em 2019. Rodrigo Ishikawa declarou que firmou um acordo com o Santos, então presidido por José Carlos Pérez, para que ele recebesse o equivalente à quantia de 7% sobre o valor negociado entre o alvinegro praiano e Krasnodar, da Rússia. A negociação foi concretizada em 7 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais na época. Em sua defesa, o Peixe mencionou que não houve qualquer prestação de serviços pelo empresário, que a contratação do jogador se deu exclusivamente entre as equipes e que Rodrigo não se encontra inscrito como intermediário junto à CBF. A argumentação do time paulista, no entanto, não convenceu Luiz Gustavo Esteves, juiz da 11ª Vara de São Paulo e responsável pelo caso. Segundo ele, Rodrigo apresentou documentos que comprovam a prestação de serviço e o montante devido. Cueva chegou ao Santos em 2019. Ao todo, foram apenas 16 partidas com a camisa alvinegra e nenhum gol marcado. Em fevereiro de 2020, ele se transferiu para o Pachuca, do México. A transferência acabou gerando uma grande polêmica nos bastidores. Meses depois, o clube e o jogador foram condenados pela FIFA a pagar cerca de 37 milhões de reais pela quebra unilateral do contrato. A equipe mexicana afirmou que não induziu Cueva a deixar o Peixe. Já o meia diz ter rescindido pela falta de compromisso do alvinegro no pagamento das dívidas. O time brasileiro replicou e enviou provas à FIFA de que honrou seus compromissos com o peruano. A expectativa é que o TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, resolva esta pendência nos próximos meses. Jovem zagueiro do Santos recusa a proposta da Itália e deve renovar o contrato. Destaque do sub-20 do Santos, o zagueiro Jair foi procurado por um clube da Itália recentemente, mas recusou a investida em busca do sonho de se tornar jogador profissional do Peixe. A proposta envolvia cifras milionárias para se transferir em 2023, quando o defensor completará 18 anos. Diante desse assédio, o Santos passou a negociar a renovação do contrato com valorização salarial ao atleta.
Jair não cogita sair do Peixe sem estrear. Dessa forma, as conversas com os italianos foram encerradas. O atual vínculo do Menino da Vila termina em 31 de maio de 2024 e deve ser prorrogado até 2025. Jair foi titular do Santos no vice-campeonato da Copinha com 16 anos e é um dos pilares da equipe sub-20. A multa rescisória é de 70 milhões de euros, cerca de 356 milhões de reais. O Peixe tem 100% dos direitos econômicos. O Santos sabe do talento de Jair e monitora o zagueiro, mas ainda não promete a promoção ao elenco profissional neste ano. O Peixe tem 6 defensores no atual elenco: Maicon, Eduardo Bauerman, Kaique, Emiliano Velasquez, Luiz Felipe e Robson. Santos terá Marcos Leonardo contra o Atlético Paranaense e estuda opções para vagas de suspensos. O técnico do Santos, Fabian Busso, terá uma missão para essa semana. O comandante do Peixe precisa definir os substitutos do lateral direito Madison e do volante Rodrigo Fernandes para o duelo contra o Atlético Paranaense pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste sábado, às 19 horas, na Arena da Baixada. A dupla santista recebeu o 3º cartão amarelo contra o Palmeiras no último domingo e cumprirá a suspensão nesta rodada. Por outro lado, Marcos Leonardo estará à disposição. Convocado pela seleção brasileira para disputar um torneio amistoso com a equipe sub-20, o jogador reforça o Santos e só irá se apresentar após a partida de sábado. Daí em diante, ele e o zagueiro Kaique, também convocado e que já se apresentou à seleção, devem desfalcar o Peixe por outros 3 jogos do Brasileirão: Internacional, em casa, dia 8, e Atlético Mineiro, fora de casa, dia 11, e Juventude, fora de casa, dia 14. Para a vaga de Madison, a primeira escolha é Auro. O lateral não tem conseguido muitas oportunidades de atuar com Busso, tendo entrado apenas quando o técnico escala times alternativos. Outro nome para a posição seria Lucas Braga. O atacante realizou treinos como lateral direito e foi improvisado na função nos duelos contra o Ceará, pelo Brasileirão, e Benfica, pela Copa Sul-Americana. Já em relação ao Rodrigo Fernandes, Fabian Busso tem um leque maior de opções. Uma delas seria a entrada de um jogador mais marcador, como o William Maranhão. O jogador, porém, esteve ausente em algumas partidas devido a problemas particulares. Outra ideia do treinador é a entrada de Camacho. O camisa 29 do Peixe atuou em diversas oportunidades na mesma função. Ele começou jogando na vitória contra o União La Calera, pela Copa Sul-Americana, justamente na posição do uruguaio. Uma terceira escolha de Busso seria Sandri. O jogador vem ganhando chances e elogios do treinador santista. No empate contra o Benfica, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o camisa 6 fez duplas de volante com o Vinícius Anocelo, já que Rodrigo Fernandes foi preservado pelo risco de lesão. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você não for inscrito no nosso canal, peço que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso Peixão. Meu muitíssimo obrigado e até mais.